O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é o nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo, que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, é o dia do Senhor. É bonito esse dia, é o dia em que os católicos se reúnem na casa do Senhor para celebrar o sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos redime e que nos salva. Um bom domingo para você. Não deixe de participar da missa hoje. Faltar a missa incorre até em pecado mortal. Claro, aquelas pessoas que não podem porque estão doentes, porque moram na roça, o padre não vai celebrar, vocês estão livres. Mas aqueles que moram do lado da igreja e não ir na missa no domingo, incorrem em pecado mortal. Tanto que, se você não for na missa hoje por motivo de preguiça, você não poderá comungar na próxima missa. Se você comungar, é sacrilégio. Aquele que faltar à missa hoje. Então, na sua paróquia, você que mora aí na cidade, tudo, veja os horários da missa e participe. Não cometa sacrilégio. Hoje tem muita gente, hoje em dia, cometendo sacrilégio. Comete um pecado mortal, que são os pecados que estão relacionados aos 10 mandamentos. Aí depois diz assim: eu vou comungar com o propósito de depois me confessar. Não, não existe isso. Não existe essa questão de cair em pecado mortal e depois comungar com a intenção de confessar.
Isso não pode acontecer, isso é sacrilégio. Comungou em estado de pecado mortal é sacrilégio. Mas voltemos para o dia de hoje. Estamos no segundo domingo do Advento. Estamos nessa expectativa, uma expectativa iminente. O que é que significa essa expectativa iminente? Nós estamos diante de um fato que pode acontecer a qualquer momento. A vinda do Senhor, ela pode ser imediata. Então, se ela é iminente, significa pode acontecer a qualquer momento. Então, meus irmãos, nós precisaremos estar preparados. Não podemos brincar. Eu fiz 25 anos de padre e já há 25 anos eu venho celebrando missas, graças a Deus, e venho celebrando o Advento. Há 25 anos eu venho dizendo, eu estou falando eu de maneira particular porque sou eu que estou falando com você, mas tem outros sacerdotes até mais velhos do que eu, né, que já tem 40 anos, 50 anos. E a igreja, por meio de nós sacerdotes, por meio de nós bispos, estamos sempre dizendo, o Senhor está chegando, o Senhor está chegando. Eu poderia estar dizendo hoje o seguinte, ele está demorando já há 25 anos que eu venho falando, então eu vou levar uma vida de qualquer jeito porque ele está demorando. Essa é a tentação que o diabo quer nos levar. A esse desânimo, a não perseverar. É isso que o diabo quer. Está demorando. Então, uma vez que está demorando, vamos curtir a vida. Não, meus irmãos. Todo dia nós precisamos esperar o Senhor que vem de forma iminente. Essa expectativa, ele vai chegar agora. Não podemos desanimar. Então, hoje, domingo, o segundo domingo do Advento, eu estou esperando o Senhor chegar hoje. E por eu esperar o Senhor chegar hoje, eu preciso estar preparado. Então, voltemos ao Evangelho. Eu vou até lendo alguns versículos aqui para nós entendermos melhor o dia de hoje e esta vinda do Senhor que nós precisamos nos preparar dia após dia. A primeira coisa aqui é que apareceu nesses dias agora, hoje de maneira especial, a pessoa de João Batista. Que aqui no Evangelho está dizendo o profeta Isaías, ou seja, 700 anos antes de Jesus vir, na primeira vinda dele. O profeta Isaías já falava da voz daquele que iria gritar no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Então Isaías profetizou a vinda do precursor, daquele que iria preparar as pessoas para receberem Jesus na sua primeira vinda. E agora nós sabemos quem é essa pessoa a partir do Evangelho, João Batista. E João Batista estava pregando no deserto. Recentemente eu estive com um grupo aí de pessoas, nós fomos para a Terra Santa. Então essas pessoas tiveram a graça de ver o deserto da Judéia. E aqui fala que Jesus estava no Rio Jordão. Nós fomos lá no Rio Jordão, no lugar onde
aconteceu esse fato onde João Batista estava batizando as pessoas e depois ele acabou batizando Jesus também. Nós vimos com os nossos próprios olhos e ali nós fizemos até a renovação do nosso batismo. No próximo ano, agora em 2022, no mês de março, já há também um outro grupo que nós estamos aí preparando, as pessoas estão se inscrevendo e nós vamos poder ver também. Você que está aí se preparando para essa peregrinação e você que ainda não foi podendo ir, pode se inscrever aí nas peregrinações da obra de Maria e nós teremos a oportunidade de ver esse lugar. Então voltemos ao Evangelho ainda. Eu estou só fazendo uma introdução e mostrando que esses lugares que o Evangelho está falando são reais, existem. Está lá. Por isso que eu disse que no grupo de peregrinos nós vimos lá com os nossos próprios olhos. Então estava ali João Batista às margens do Rio Jordão. E o que é que ele falava para as pessoas? Porque a pergunta que nós devemos fazer hoje, nesse segundo domingo do Advento, é: o que eu devo fazer para me preparar para a segunda vinda de Jesus, que que é iminente. A qualquer momento, nós não sabemos o dia e a hora, o mês e o ano. Pode ser a qualquer momento. O que eu devo fazer para estar preparado para a segunda vinda de Jesus? Então, a primeira coisa que nós ouvimos da boca de João Batista é isso: convertei-vos. Larga essa vida velha, larga essa vida de pecado. Você sabe muito bem o que nosso Senhor vem dizendo para você. Muda de vida. É hora e o tempo de nós vivermos uma vida de santidade. Não dá para brincar. E aí nós vamos entender porque nós devemos levar essa vida de santidade diante desta vinda iminente de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu já expliquei. Então a primeira coisa que João Batista está dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Convertei-vos, porque cada dia que passa, mais próximo fica a vinda de Jesus. Mudemos de vida. Nós vimos nesses dias o Evangelho onde Jesus falou que nós não podemos ficar brincando com bebedeiras, com preocupações exageradas em relação a esse mundo. Aí ele fala do tempo de Noé, que as pessoas se davam em casamento, então dadas aos prazeres, à bebedeira. Lembram-se disso? Então, uma vez que a segunda vinda do Senhor está próxima, nós precisamos rever a nossa vida. Essas coisas de ideologia de gênero, a gente precisa estar atento, olha, cuidado, porque o mundo está dizendo que se pode sim viver todas essas coisas, mas nosso Senhor disse que nós não podemos viver. Essa questão de aborto, essa corrupção, mentira. Convertei-vos, a vinda do Senhor está próxima. Pode ser até hoje, como pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, mas nós precisamos estar preparados. Aí, o evangelista João, ou Mateus, mostra como é que João Batista, ele estava. Quando as pessoas olhavam para João Batista, como é que eles viam ele? Eles viam um homem com roupa feita de pelos de camelo,
e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhoto e mel do campo. Então, se olha para João Batista e vê um homem penitente. Imagine você pegar uma roupa de pelo de camelo e colocar no corpo. Tá entendendo? Que incômodo. Aquela roupa causava um incômodo, é como um cilício. Então ele estava como um homem penitente. Meus irmãos, esperar o Senhor que vem é esperar numa vida de penitência. Não se espera nosso Senhor em berços esplêndidos, como eu já falei antes, numa bebedeira, em cima do sofá, se divertindo, numa vida de pecado. Não é assim. Tem que estar se penitenciando. A penitência, ela é importante para que nós entendamos que nós somos pecadores e que nós estamos pedindo a Deus misericórdia. Tem misericórdia de mim. E a penitência nos ajuda a não dar razão ao pecado. Então assim estava João Batista, com essas vestes de penitência. E aí, no versículo 5, vai falar que os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão. Então significa que a notícia de que tinha um homem que estava com vestes de penitência e que estava convidando as pessoas a se converterem porque o reino dos céus estava próximo, significa que a notícia estava se espalhando por toda a redondeza. E as pessoas estavam indo. E ali, eles eram batizados. Eles iam para o Rio Jordão. Mas vejam só, aqui no versículo 6 diz, eles confessavam os seus pecados. Se espera o Senhor se confessando, meus irmãos. Ninguém pense que vai entrar no céu sem se confessar, sem o sacramento da confissão. Você está entendendo? Porque tem pessoas que acham que estão preparadas. Elas dizem até que não tem pecado. Eu não vejo pecado em mim. Cuidado com essa presunção. Pega aqueles livros de exame de consciência, coloca lá aí no Google, exame de consciência para se fazer uma boa confissão, e ali você vai sendo ajudado, e ali vai se mostrando, vai dizendo, e aí quando você percebe, esse daqui eu fiz, ou senão você pega os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, vai ali lendo, meditando, e você vai observando. Aí você verá que realmente você não está tão santo como você imaginava, não. A recomendação é se confesse pelo menos uma vez por mês. Lembrando ali a primeira sexta-feira do mês ou o primeiro sábado. Aí já aproveita, já faz aquelas práticas dos 9 primeiros meses, ou os 5 meses de reparação ao Imaculado Coração de Maria, que são aí os 5 meses de reparação. Apenas para ter como base, aí você vai se confessar 12 vezes no ano. Aí tem gente que diz, mas eu vou me confessar, o padre fica falando que eu vou me confessando toda hora. Faz o seguinte, cada dia, cada mês, você vai numa paróquia. Vai lá, cada mês se confessa. Isso é importante, esse sentimento, esse desejo, esse entendimento de saber que nós somos pecadores e precisamos nos confessar.
Então eles confessavam os pecados e eram batizados. Aí João Batista ele fica admirado, porque até os fariseus estavam indo para se confessar, os fariseus e saduceus, as autoridades religiosas daquele tempo, elas estavam indo. Aí João Batista, admirado, ele diz: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Aí ele diz assim: produzi frutos que provem a vossa conversão. Não basta dizer, eu estou convertido. É preciso produzir frutos. Como é que produz fruto? Se apoie em Deus, se apoie numa vida de oração. Peça a Deus a graça de não retomar aqueles tipos de pecado. Hoje em dia as pessoas estão assim. Elas criaram um modo de vida que não é o modo de vida que Deus quer. Como é que é esse modo de vida? A pessoa vai lá, ela peca. Por exemplo, na área da castidade, ele vai ou ela vai, assiste a pornografia, depois cai no pecado, depois ela se confessa. Tem aqueles que fazem o propósito, dizem assim, elas veem a pornografia, ela cai no pecado da impureza, depois ela comunga com a finalidade depois de confessar. Olha só, tá vendo que vidinha? Não muda. Peca, vai lá, ainda comunga, e depois se confessa. Ou se não, vai lá, peca, depois se confessa, aí depois comunga. Meu irmão, isso não é conversão. Conversão é quando nós morremos para aquele pecado. Nós sabemos interiormente o grande mal que aquilo ali causou. A ofensa, ofendi a Deus. E essa ofensa foi tão grande que causa em mim um afastamento de Deus. Quando nós caímos no pecado, nesses pecados dos 10 mandamentos, que são os pecados mortais, no ato do pecado nós nos tornamos inimigos de Deus e amigo do diabo. Porque o que o diabo quer é que nós caiamos no pecado mortal, nos tornando inimigos de Deus. Aí, pelo fato de nos tornarmos inimigos de Deus, nós perdemos a presença de Deus. Deus sai da nossa vida. E para que Deus volte, ou seja, para que haja, no caso, a reconciliação com Deus, só através do sacramento da confissão. Não há reconciliação com Deus quando se comunga. Só há reconciliação com Deus quando se arrepende e confessa os pecados. E é diante do sacerdote, não é confissão comunitária, não. Confissão comunitária não perdoa pecado mortal. E muito menos com essa ideia dos protestantes de entrar no quarto e lá pedir perdão a Deus. Não, é entrar no confessionário e se ajoelhar diante do sacerdote e confessar os pecados. Aí há reconciliação, aí se volta sim a comunhão. Mas esse negócio, essa vidinha, peca, comunga e confessa. Ou peca, confessa e comunga. Não há mudança. A mudança é quando se deixa. Quando Santo Agostinho, ele se converteu, ele não voltou à vida de pecado, não. Como dizia São João Berckmann, pecado e melancolia fora da minha casa. Então é preciso eliminar o pecado. Porque se fica nessa vidinha, você está colocando em perigo a sua salvação. Que garantia você tem que da próxima vez você vai se confessar depois de ter caído no pecado mortal? Sendo que a vinda do Senhor é iminente, sendo que o Senhor está nos chamando dia após dia. É conversão, meus irmãos, é conversão, é mudança de vida.
Senão a pessoa fica só com aquele problema lá, aquele sentimento de culpa. Ah, pequei. Aí vai lá, se confessa. Depois volta para o pecado de novo. Ah, pequei. Aí vai lá, se confessa. Não tem mudança. Mudança é quando se para. Tem que se parar. Então as pessoas, elas estavam ali se convertendo. Aí Jesus fala para os fariseus e os saduceus que vocês produzam fruto de conversão. Você entendeu o que é? Não penseis que basta dizer, tá? João Batista está dizendo para eles, Abraão é o nosso pai. Porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus poderá fazer nascer filhos de Abraão. Não basta dizer Senhor, Senhor. Quem foi que falou isso? Foi Jesus. Não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus, não. É preciso mudar de vida. É preciso colocar em prática a palavra de Deus. É assim que se entra. Então, o que João Batista está dizendo para os saduceus e os fariseus, que não basta dizer eu sou filho de Abraão, mas é preciso dar frutos de conversão, é a mesma coisa que Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que põe em prática, aquele que vive. E aí João Batista continua nessa preparação, porque vou relembrar, eu fiz a pergunta, o que é que nós devemos fazer, então, para aguardar o Senhor, que pode chegar a qualquer momento. Aí, indo mais à frente, ele vai dizer assim, o machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo, tá vendo? Aquele que não der frutos, aqueles que não se converter, aquele que não mudar de vida, aquele que ficar levando a vida e dizendo, Jesus está demorando, ou aqueles que disserem, Jesus não vem coisa nenhuma, aqueles que disserem, Deus não existe. Esses, ele está dizendo que será jogado no fogo. E aí ele continua para nós entendermos melhor. Aqui ele vai dizer, o machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Aquele que vem, aquele que está por vir, aquele que virá separar os cabritos aqui simbolizam aqueles que não mudaram de vida, aqueles que tiveram um coração duro, tiveram a oportunidade e não conseguiram. O cabrito, ele é assim, ele quando a pessoa vai em direção, ele vai pegar, ele fica ali se debatendo. A ovelha não, a ovelha é mansa. Então Jesus fala, os cabritos serão colocados à esquerda, as ovelhas à direita. E as ovelhas, que são dóceis, irão com Jesus para o céu. E os cabritos, aqueles que não se converteram, que não querem saber, que vivem uma vida errada, serão condenados ao inferno. Mas vamos à frente. Aí ele diz, eu nem sou digno de carregar suas sandálias, se referindo a Jesus que vem. Aí ele diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo do Espírito. Esse fogo abrasador que nos faz desejar a santidade, que nos faz desejar fazer a vontade de Deus. Aí ele prosseguindo o versículo 12, ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Aquele que estiver levando uma vida santa, uma vida verdadeira de conversão, este será
colocado no celeiro, será colocado no céu, irá com Jesus para o céu, viverá para sempre com Jesus no céu. Agora, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Aqueles que não se converteram, que não mudaram de vida, serão jogados no fogo que não se apaga. Qual o nome, meus irmãos, que nós damos ao fogo que não se apaga? O inferno. Compreendeu? Aquele que não levar essa vida de santidade, na vida, nesse momento eminente da vinda de Jesus, ele faz uma comparação. É como aquela palha que não serve. Ela é queimada no fogo que não se apaga. Aqueles que levam uma vida errada será colocado no fogo que não se apaga. Aqueles que levam uma vida correta, uma vida em Deus, que está lutando pela santidade, será recolhido e levado para o céu. E tem gente dizendo que o inferno não existe. Não caia nessa onda não, meus irmãos. Da mesma forma que o céu existe, o inferno também existe. Se Jesus chegar hoje, se ele chegasse hoje, você seria jogado no fogo que não se apaga, ou você iria ser recolhido e ido com o Senhor para o céu. Em qual dos dois? Diante desta vinda iminente de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde você estará? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. O Senhor virá e não tardará.